Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E o Denver Nuggets ganhou outra. Tudo culpa daquele Jamal Murray. Tá com raiva do Jamal Murray? Tô com raiva. Eu senti Eu adoro o Jamal Murray. na Adoro voz. o Jamal Murray. Adoro esse time do Nuggets. O problema é que o adversário é o time que eu torço. Mas o cara é só espetacular nos playoffs. A gente tá falando do playoff Jimmy, de um lado, do Jimmy Butler. Jamal Murray não tem uma história muito diferente, não. E ontem ele foi essencial pro Denver Nuggets abrir 2-0 na série contra o Lakers, assim como eles fizeram na primeira rodada contra o Minnesota Timberwolves, na segunda contra o Phoenix Suns. O Nuggets continua invicto jogando em casa. E se você tá perguntando, mas por que o Jamal Murray é bom de playoff? Não foi só ontem que ele teve um quarto período espetacular? Foi a quarta vez na carreira dele que ele marcou mais de 20 pontos num quarto período de jogo de pós-temporada. Nenhum outro jogador em atividade na NBA tem mais que um quarto período de 20 pontos ou mais. E não é período num jogo de playoff. Não é qualquer um, é o quarto. É o quarto período. É o quarto decisivo. Foi espetacular. Não foi uma partida fácil pro Jamal Murray, não foi uma partida fácil pro Denver Nuggets, mas Jamal Murray pegou fogo no momento certo e aí cravou a vitória. Bom, vamos analisar todo esse jogo em breve, porém antes só o recado de sempre. Curte aí o vídeo, ativa o sininho para saber quando o vídeo entra, assina o Bola Presa para apoiar o projeto e acompanha a gente todo dia no canal da NBA Brasil às 6 da tarde. Ontem ao vivo a gente fez um preview desse jogo, discutiu várias das coisas que acabaram acontecendo depois e hoje vamos fazer de novo com o jogo 2 da série Boston Celtics e Miami Heat. E se você perdeu o nosso preview ontem no canal da NBA Brasil, ainda assim vale dar uma espiada, porque a gente recebeu o Bugarelli lá, falando como foi as impressões dele assistindo o primeiro jogo da final da Conferência Oeste, lá no próprio ginásio, leste, lá no ginásio mesmo, ouvindo toda a barulheira da torcida do Celtics. Então vai lá, dá uma espiada, foi bem divertida a conversa com ele, e claro, passa lá e deixa o like nesses vídeos no NBA Brasil para dar uma moral para essa parceria que a gente está tendo com a NBA. Vamos falar do jogo? Bora! Então vamos lá, o Denver Nuggets venceu 108-103. O quarto período ainda deu um boostzinho no placar, mas não foi a mesma história do jogo 1. A gente comentou depois do jogo 1 que foi um jogo com a cara do Nuggets, do melhor ataque dos playoffs. Não com a cara do Lakers, a melhor defesa dos playoffs até agora. Foi um jogo de pontuação alta, dos dois times acertando arremessos de todo lado, do Lakers mesmo, com um ótimo aproveitamento de 3, que a gente sabe que não é todo dia. Tudo isso aconteceu no jogo 1. Ontem, nada feito. Ontem foi mais com a cara do Lakers, de um time defensivo, de placar mais baixo, das defesas funcionando mais, e de que quem quiser pontuar, que faça em contra-ataque. Porque contra as defesas bem postadas, foi bem difícil para os dois lados. É que o engraçado é que a gente imaginava que se o Lakers conseguisse acertar a defesa, porque o quarto período do jogo 1 deu aí imaginações de como seria um Jokic bem marcado e a defesa do Lakers sufocando o Nuggets, que o Anthony Davis iria pontuar do outro lado, como pontuou no jogo 1, e aí sim você conseguiria uma margem para a vitória. Mas o que a gente viu foi um Nuggets com dificuldade de pontuar, um Lakers com dificuldade de pontuar, um Jokic que não conseguiu ser tão agressivo nem pontuar tanto, um Anthony Davis errando todos os arremessos. A gente teve essa conversa ontem no ao vivo, porque alguém mandou uma pergunta sobre isso, do Jokic fazer um triple-double ou não. A gente falou, claro que vai. Ele fez, nos últimos 6 jogos, ele fez 5 triple-doubles. Sabe qual o jogo que ele não fez? O que ele marcou 53 pontos, deu 11 assistências. Não deu tempo, ele estava muito ocupado. Ele não pegou os rebotes suficientes, porque foi aquele dia que ninguém errou arremesso, lembra? Não tinha rebote para pegar. Aí ele não fez um triple-double. Então, claro que ele ia fazer. O que o Lakers precisava é que não fosse um triple-double de 30 e muitos pontos, 20 e tantos rebotes, e acabou saindo, né? Não foi o bastante. O Lakers não conseguiu parar o Jamal Murray no fim das contas. Um triple-double magro pro Jokic envolve fazer 23 pontos e dar só 12 assistências. Amarelou, sentiu a pressão claramente. Muito fraco. Mas arremessou bastante, 9 de 21 arremessos. Então o que o Lakers conseguiu foi reduzir muito o aproveitamento. Eu achei que o Jokic também passou mais tempo tentando encontrar o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray com aqueles handoffs. O Lakers teve muita dificuldade de marcar
no jogo 1. Ontem também teve, mas o aproveitamento de arremesso do Nuggets também demorou para embalar. Mas eu achei curioso que o Lakers começou o jogo com um ajuste, mas não o ajuste. Isso, não foi o Hachimura de titular, foi o Vanderbilt. E mesmo com o Vanderbilt no time titular, quem estava marcando o Jokic no começo do jogo foi o Anthony Davis. Isso, o Vanderbilt passou a maior parte do tempo dele defensivamente marcando o Jamal Murray. Essa foi a função, né? E como a gente discutiu desde o preview da série, tem o lado bom, mas não funcionou perfeitamente. O Vanderbilt continua inútil no ataque, nem os rebotes ofensivos ele está conseguindo, e pior, ele tenta pegar o rebote ofensivo, não consegue, o Nuggets sai rapidinho para o contra-ataque, o Lakers está com 1-2 a menos para defender. Se tem alguma coisa que funcionou nesse jogo, foi um jogo feio para os dois lados, foi o jogo de contra-ataque do Denver Nuggets. Não, dos dois até, né? O Nuggets fez 22 pontos de contra-ataque, o Lakers 21. Foi bem próximo. Em jogos que os times fizeram 103, 108 pontos. Muita coisa passar de 20 de pontos de contra-ataque. E o Jokic consegue acelerar o jogo de uma maneira espetacular. E o Vanderbilt tentando pegar rebote de ataque, sendo deixado para trás, só deixa a vida do Jokic mais fácil. Teve alguns lances que era o Vanderbilt pulando pro rebote de ataque, o Anthony Davis no chão, porque ele errou o arremesso e caiu no chão, porque ele, sei lá, virou o Embiid agora, tudo ele cai no chão. E aí era o Nuggets, com o Jokic com a bola na mão, o gênio que tá enxergando tudo até em outra cidade, e um 5-3. Nossa, o Lakers não teve chance. Não, nenhuma. O Lakers já é uma defesa de transição ruim. Já era o principal defeito deles na temporada regular. Se você soma o Nuggets brilhando nessas jogadas de transição com um jogador a menos, 2 jogadores a menos, aí já era. Foi bem difícil. Eu separei uns lances disso pra gente ver depois, porque eu achei que foi muito chave. Eu achei que foi uma das coisas, quando o Lakers abriu uma boa diferença no placar, chegou o quê? A 10 pontos? A maior diferença foi 11 do Lakers e 12 do Nuggets. O Nuggets conseguia sair do buraco muitas vezes assim. Porque o Lakers também tava com uma boa vantagem, mas não é que tava pontuando sem parar. E cada arremesso errado do Lakers, cada turnover, o Nuggets tinha uma boa chance de arremesso, mesmo quando o Lakers depois ajustou essa marcação. Porque o Lakers começou assim, o Nuggets voltou a tirar vantagem daqueles matchups. Quando teve a troca de marcação Vanderbilt para marcar o Jokic, que essa é a ideia dele marcar o Jamal Murray. Claro, né? Poder trocar quando tem corta-luz de Jamal Murray e Jokic. O Jokic não teve tanta dificuldade, como a gente previu no resumo lá no podcast passado. É muito difícil, tem que dobrar, começa todos os problemas de dobrar no Jokic. Teve até um lance legal que trocou, o Vanderbilt marcou mó bem o Jokic, ele passou para o Jamal Murray ficou lá batendo a bola, o Jokic só empurrou um pouco mais para trás, pediu a bola de volta, aí ele recebeu dentro do garrafão já. Isso, e aí... O Vanderbilt bem menor que ele só virou e fez um ganchinho. É só fazer um ganchinho, é muito fácil. Então foi difícil pro Vanderbilt o jogo, mas eventualmente depois entrou o Hachimura, e em alguns momentos, até com o Hachimura em quadra, quem marcou o Jokic foi o LeBron James. Isso, o LeBron, curiosamente, teve muito essa responsabilidade, marcando muito o Jokic pela frente, né? Tentando impedir que os passes chegassem, o que dá liberdade para o Anthony Davis ficar lá no fundo, né? E o que eu achei curioso, eu não esperava isso, não por tanto tempo até, porque você coloca o LeBron em problema de falta, tipo, é muito risco marcar o Jokic. Aconteceu até, né? Ele tem que ser muito físico contra o Jokic, e volta e meia ele dava umas pancadas na cintura para tentar tirar o equilíbrio do Jokic. É só arriscadíssimo. Podia ser falta a qualquer momento. E outra coisa, cansa. E a gente viu isso. O LeBron estava esgotado no fim da partida e acho que deve ter sido bem pesado para o LeBron esse jogo, porque o primeiro jogo foi cansativo, foi intenso, foi veloz. E aí 2 dias depois teve que jogar de novo. De novo ele jogou muitos minutos. De novo ele teve uma responsabilidade gigantesca marcando o Jokic. Ele passou 40 minutos em quadra ontem. E... Essa é uma das explicações para o LeBron no final não querer infiltrar, insistir nas bolas de 3 pontos. E tem dias que as bolas de 3 pontos do LeBron não caem. Eu me pergunto se ele percebe isso. Eu acho que ele sempre acha que a próxima vai cair, ele tá em dias que não vai entrar nada, mas ele não tinha outra opção, porque ele estava realmente cansado demais. No fim do jogo ele estava, assim, visivelmente com a mão no joelho, a imagem clássica. E torceu o pé 2 vezes na partida, e ele tem a resposta
mais alienígena, mais ciborgue do mundo, Ele né? aperta o tênis. Ele aperta o cadarço do tênis. Que raios isso faz? Funcionou a carreira dele inteira no Lakers, que ele já tá tendo vários problemas com o pé. Ele lesionou o pé nessa temporada. Vários médicos que ele consultou falaram que precisava de uma cirurgia, ele não devia voltar a jogar. E ele foi consultando vários médicos até encontrar um que falou: não dá pra jogar assim. Então ele ouviu esse. Que ele chamou o LeBron James dos médicos especialistas em pé. Claro, ou seja, um outro obsessivo que não quer que ele pare de jogar basquete. Perfeito. Mas é isso, ele estava exausto, visivelmente sentindo o tornozelo, e foi bola de 3 pontos atrás de bola de 3 no final do jogo. E simbólico, né? Ele teve uma bandeja no fim do jogo, que foi quando o Nuggets vencia por 4, o Lakers pressionou a saída de bola, o Nuggets foi obrigado a pedir um tempo, mas eles tiveram que bater a cobrança de lateral ainda no campo de defesa, porque eles já tinham driblado no campo de defesa. Tinham 4 segundos para passar do meio da quadra, o Lakers pressionou de novo, faltava pouco mais de 30 segundos, e no desespero para não cometer uma violação de 8 segundos no campo de defesa, o Jamal Murray deu um passe arriscadíssimo para o Jokic, o LeBron veio com tudo, interceptou o passe, salvou a bola de sair na lateral, atacou o garrafão e errou a bandeja. Pois é. Sinal claro de pura exaustão física, né? Faltou um pouquinho, e eu vou mostrar esses lances depois também no vídeo. Ele teve uma bandeja no segundo quarto que ele tava lá, ele chegou embaixo da cesta e ficou... não saiu da mão dele. E depois a jogada que eu acho que vai ficar aí para a história dessa série, especialmente se o Nuggets confirmar a vitória e a classificação. O Lakers vencendo por 8, seu melhor momento no jogo. Ele rouba uma bola do Jokic, passa para o Hachimura, recebe de volta, vai para sua clássica enterrada de costas no contra-ataque. Né? Esse windmill que ele gosta, né? Girando para enterrada de efeito. E a bola sai da mão dele. Escapuliu. Foi bem constrangedor. O Hachimura morreu de dar risada, ele achou hilariante. E aí eu tava só torcendo. Por favor, Lakers, não perca por 2 pontos. Não perdeu por 2, perdeu por 5, mas fez falta. No final do jogo tava em 4 a diferença quando ele tentou essa bandeja. Foram pontos valiosos que ficaram aí no meio do caminho. E foi o que pesou nesse jogo do LeBron. Bandejas erradas, essas 3, e teve uma outra que ele errou num contra-ataque, também no segundo quarto, que em defesa dele, no replay pareceu que foi falta do Bruce Brown. Mas no registro foi como um toco, ele perdeu a bola, ele foi subir, o Bruce Brown deu um tapa, e foi um contra-ataque, ele tinha total vantagem para finalizar e não conseguiu. Então você soma tudo isso, aí são 8 pontos que o LeBron deixou na mesa. Coisa demais. Eles dizem, como em bandejas em contra-ataque. Não é característico dele. E foi um jogo que ele se entregou e ele errou as 6 bolas de 3 que tentou. Aliás, o LeBron não acerta um arremesso de 3 em quarto período desde o jogo 2 da série contra o Grizzlies. Uau! São 19 erros seguidos em bolas de 3 em quarto período. Mas 9 rebotes, 10 assistências, 2 tocos, 4 roubos de bola. Defensivamente ele estava ligado, pilhado, preciso nas abordagens. E com uma função infernal, que foi marcar o Jokic em boa parte do jogo. Então era para ser um jogo assim, mais um para a história do LeBron nos playoffs. Importante, tem que ganhar fora de casa contra um jogador que parece indefensável há muito tempo. E ele fez o trabalho dele, o Lakers estava aqui da vitória. E ele errou bolas que a gente está muito acostumado a ver ele fazer com alguma tranquilidade. Isso, e a enterrada de efeito completamente livre no contra-ataque, infelizmente, vai ser uma mancha. É uma cena muito histórica, muito memorável, muito fácil de viralizar. Todo mundo que odeia, que detesta, que tem ranço, vai usar esse videozinho, a gente vai ver muito na internet por aí. E o ajuste do Nuggets, né? O Nuggets estava preocupado com as infiltrações do LeBron atacando o Jamal Murray. Eles tentaram trocar menos marcação, mas eu achei que o LeBron muitas vezes não tentou como no primeiro jogo por causa desse cansaço. Mas achei que o Nuggets fez a parte dele, e o Nuggets acho que fez a parte dele também em limitar quantas vezes o Anthony Davis recebeu a bola perto da cesta. Foi muito mais ativo na parte de
voltar melhor para a defesa, se posicionar melhor nos pick and rolls até. Teve um momento do jogo que o Jokic parou de subir, como é característica dele, para marcar o pick and roll na altura do corta-luz, para recuar. Isso deu muito espaço para o Anthony Davis receber a bola na cabeça do garrafão, mas ele errou os arremessos. Então achei que foi um bom ajuste do Nuggets, do tipo, ó, a gente sabe que não é todo dia que você acerta esses arremessos. Então vamos te dar esses. Ele tinha muito espaço para arremessar na zona morta, o Anthony Davis, se quisesse. Podia fazer isso em todas as posses de bola. Acertou uma no quarto período. E aí, claro, tentou outra e não caiu. É um jogo arriscado, mas o Nuggets sabe o que tá fazendo. O Nuggets resolveu cortar a parte mais preocupante e ver o que acontece com a parte menos preocupante. Perfeito. Você vai que o Anthony Davis acerta 4 arremessos lá da linha do lance livre seguidos. Tá bom, a gente volta pro normal. Pagou pra ver o Anthony Davis de novo. Não jogou bem ofensivamente num jogo par. Ele detesta jogos pares, né? Jogo 3 vai ser a esperança do Lakers, que 3 é um número ímpar. A gente falou, tem que dizer pra ele que todo jogo é jogo 7. E pro Nuggets foi muito importante. Eu acho que a transição que a gente falou, colocar a bola na mão do Jokic nessas transições, salvou a pele deles e não perder a confiança no Michael Porter Jr. e no Jamal Murray, especialmente. Teve uma cena legal do Michael Malone no pedido de tempo falando: Jamal, eu não me importo que você erra os arremessos. Contribui com o que você quiser, mas e continua tentando. Né? Tem que continuar jogando com a intensidade, arremessando. E eu achei que o Jokic teve... marcado ou pelo Hachimura ou pelo LeBron, menos a preocupação de vou atacar porque é um cara mais baixo, e fazer as jogadas deles. O Lakers teve muita dificuldade de marcar aqueles handoffs. E o Nuggets começou a fazer, e quando ele estava marcado por esses caras, seja o LeBron, seja o Hachimura, eu achei que o Jokic estava mais preocupado em esperar a dobra. Ele queria ter o espaço para encontrar um passe para alguém livre, né? Tipo, eu não vou lá encarar o Anthony Davis na cobertura. Deixa o Anthony Davis na cobertura, eu vou aqui, quando chegar a dobra, passe. E o Lakers fez várias vezes aquela coisa arriscada de sair, fazer a dobra com o cara que tá na frente do Jokic. Aí é um passe básico que o Jokic faz de olho fechado. O resultado disso é um Jokic muito menos agressivo. É um Jokic de 23 pontos. E é outra vez um jogo que a gente encerra com esse gosto amargo na partida do Jokic. É o segundo quarto período nessa série em que ele não acerta nenhuma cesta. Dessa vez foram 0 pontos, errou os 4 arremessos que tentou, deu 3 assistências, mas cometeu 3 turnovers. Então o Nuggets está o tempo inteiro confiando em outros jogadores para pontuar no quarto período, e eu acho que o Lakers topa isso. Então, às vezes, parece loucura você dobrar no Jokic e deixar ele dar um passe fácil para um cara que está próximo. Tudo bem, paga para ver o Caldwell Pope arremessando. E eu acho que pro Nuggets, desses 2 jogos, vale muito... Até o exemplo do Milwaukee Bucks, que foi campeão na temporada retrasada, que não precisa ser tudo perfeito o tempo inteiro. A gente sabe que esse ano não tem nenhum time impecável, aquele favoritaço que você nem imagina como vencer esse time. Não existe esse time essa temporada. Não. Qualquer um que for campeão vai ter defeitos que a gente vai lembrar de momentos. Essa fase foi meio esquisita. Igual foi aquele Bucks, que eles ganharam aquela série contra o Nets, sabe-se lá como, o ataque deles não existia naquela série, mas eles foram arranjando coisa. Então, esses 2 jogos são um bom exemplo disso. A primeira partida estava dando tudo certo, e aí quando começou a dar tudo errado, eles quase entregaram o jogo, que eles estavam vencendo por 20. Quase, não entregaram. Conseguiram as cestas importantes no final, conseguiram parar o Lakers em 1, 2 posses de bola importantes, e boa, vencemos. E ontem, estavam perdendo por 10, o Jokic não estava pontuando tanto. Bom, agora o Jamal Murray vai ter sempre 1 ou 2 jogos grandiosos nos playoffs ou numa série de playoff. Jamal Murray, é agora. E foi. E aí ganhou, abriu 2-0. E agora tá com 2-0, vantagem, o LeBron com a língua de fora e o pé torcido. Sabe o que eu fiquei incomodado? Eu vi várias pessoas comentando, inclusive nos comentários do nosso resumo da rodada, ontem na live da gente com o NBA Brasil, que o Nuggets só tinha ganhado o primeiro jogo porque acertou um monte de arremessos difíceis que não iam acertar mais.
E ontem o LeBron James caiu nessa mesma fala. Caiu no erro desse discurso. Dizendo, no quarto período, fazer o quê? O Jamal Murray acertou bolas muito difíceis, muito bem marcado, uma na minha cara. Às vezes vai acontecer. Senão eles não teriam ganhado o jogo. É muito engraçado você ficar colocando a culpa da derrota no fato de que o adversário acerta arremessos difíceis. A responsabilidade do oponente é acertar arremessos difíceis. E o Jamal Murray conseguiu. E o Lakers teve arremessos difíceis e não acertou. E no fim das contas, isso acaba decidindo muitas vezes uma série entre times parelhos. Como isso pode ser demérito? É mérito do oponente que conseguiu fazer isso. E citando o próprio LeBron James depois do jogo 1, que ele falou, não importa se perdeu de 1, perdeu de 20, perdeu o jogo, e é o que vale nos playoffs. Não importa como perdeu. Não importa se foi num golpe de sorte, num erro de arbitragem. Não foi erro de arbitragem ontem, mas se foi golpe de sorte, erro de arbitragem, qualquer coisa. Perdeu, perdeu. Então... Não é desse esporte, mas eu acompanho muito o famoso campeonato de lutas marciais mistas. E às vezes os árbitros erram. Às vezes o pessoal que dá nota lá erra. E aí o que a administração desse esporte diz é: não deixa para os árbitros. Do nocauteio, cara. Resolve antes, aí não tem problema. O árbitro nunca vai te atrapalhar se você estiver dominando um jogo. Muita gente coloca a culpa na arbitragem. A gente entende, a arbitragem erra, é um fator. Mas é um fator como vento em outros esportes que às vezes uma rajada de ar pode alterar uma bola no tênis ou no futebol, um morrinho artilheiro. Acontece. Jogue melhor e você vai vencer essa adversidade, né? E esse tem sido o mérito do Nuggets, situações tensas de pressão, onde o jogo tá meio que para qualquer lado, eles estão acertando mais. E conseguiram, com isso, manter o mando de quadra. E o Lakers está numa pressão gigantesca. O Lakers também não perdeu em casa, mas... agora nem pode, né? Perder o próximo jogo, ficar 3-0 fora, nunca ninguém virou na história da NBA. E mesmo se perder o jogo 4 só, 3-1 é raríssimo de se virar. Vai ter que fazer o que o Suns fez na série passada, que é ganhar os 2 jogos em casa também contra o Nuggets, igualar a série para voltar a ter alguma esperança. O problema é que o Lakers vai ter que, em algum momento, se quiser vencer essa série, vencer pelo menos um jogo fora de casa. E nesse momento... o Nuggets é o melhor time jogando em casa em toda a temporada. Somando temporada regular e playoffs, eles perderam 8 jogos, venceram 41. Surreal. Não perderam nenhuma partida nessa pós-temporada jogando em Denver. Coisa de louco. Bom, vamos ver os lances que eu separei para ver um pouco dessa história do jogo, que foi um jogo esquisito. Mas eu separei lances pra gente tentar. Foi um jogo bem estranho, com altos e baixos. Quando que o Jamal Murray erra os 7 arremessos de 3 pontos tentou no jogo e de repente tem um quarto período espetacular? 22 pontos no último quarto. É o tipo de coisa que você não espera mesmo. Foi um jogo bem inusitado. Vamos ver os lances. A gente começa aqui logo no comecinho do jogo para mostrar que o Anthony Davis estava marcando o Nikola Jokic e o Vanderbilt está lá no meio marcando o Jamal Murray. Essa foi a estratégia do Lakers, não mudar. E aí o Vanderbilt dobra no Jokic, a bola obviamente volta para o Jamal Murray, e eu acho só muito arriscado, mesmo que esse arremesso não tenha entrado, fazer a dobra com o cara que está na frente dele. Não entrou porque não era quarto período ainda. Senão teria entrado. Mas realmente é o passe mais fácil e é um arremesso livre para um dos melhores arremessadores do time. E aqui eu fiquei em dúvida até, porque o D'Angelo Russell ameaça aí, a gente viu no primeiro jogo, né? Quando acontecia isso, o D'Angelo Russell vinha fazer a dobra, e aí depois o LeBron iria no Caldwell Pope, e o Vanderbilt voltaria até o Michael Porter do outro lado. Dessa vez não, o D'Angelo Russell demorou tanto para ir que eu nem sei se era o plano, acabou não indo. O Vanderbilt que voltou, achei que o Lakers viveu perigosamente aí. E aqui tá o Jokic se mexendo bastante para receber a bola, se livrar do Anthony Davis, que a gente sabe que não quer perseguir ele muito longe. Eu acho muito engraçado que pivôs não estão acostumados a ser levados para perseguir jogadores e tomar corta-luz no caminho. Eles nem querem. Olha o Anthony Davis tendo que parar num corta-luz do Jamal Murray porque o Jokic está se movendo. E aí é o perigo do jogo 1, né? Você tira o Anthony Davis do garrafão, o Aaron Gordon passa, recebe, toca o me-voe, e o LeBron perde ele por 1 segundo e é cesta, porque o Anthony Davis não tá lá para proteger. Então o Lakers não quis fazer a mudança de cara e acabou pagando por isso, embora o Nuggets tenha dificuldade de acertar alguns arremessos nesse começo do jogo. E até eu achei que o Aaron Gordon foi pouco agressivo. Ele teve muito medo de infiltrar quando o Anthony Davis estava por lá, mas nessa bola aí funcionou. E aqui o D'Angelo Russell tentou se esconder no Michael Porter, porque ele fica parado geralmente na linha dos 3, e aí o Nuggets botou ele no garrafão
Passe do Aaron Gordon por cima do D'Angelo Russell. D'Angelo Russell com números terríveis nessa série de novo. O saldo do Lakers baixíssimo com ele em quadra. Aí aqui tá indo o Anthony Davis marcando o Jokic, ele recebe lá em cima. E olha a confusão dos arremessos, e esses handoffs deram muito certo. Olha só o Vanderbilt correndo atrás do Jamal Murray. Cai no chão, vai lá atrás, ele muda de direção, ele tromba até no LeBron, não sei se ele achou que o LeBron ia trocar a marcação com ele, que o Jamal Murray corre e o Vanderbilt fica. E aí ele bate de novo no Aaron Gordon, bola de 3, muita dificuldade. E aí, claro, toda vez que o Anthony Davis errava um arremesso, ele errou essa ponte aérea, vantagem numérica, Nuggets com a bola. E Jokic correndo. E aí achou o Jamal Murray na linha dos 3 pontos, e aí mesmo não sendo o quarto período. E eu achei que essa foi a coisa mais importante pro Nuggets na partida. Errou um arremesso, o Anthony Davis estava lá embaixo, não pegou o rebote ofensivo. Já era, olha isso. Olha o Vanderbilt lá na zona morta. Também vai chegar atrasado. E aí, Bruce Brown só corre pra frente e faz a bandeja. Não, essa defesa de transição é medonha. É que e o Jokic desistindo desse passe com o LeBron na frente dele. Então, aqui teve a troca de marcação, o LeBron assumiu ele desistiu, passou pra fora. E aí aqui a gente tem o LeBron marcando ele, o Bruce Brown ataca, e o que acontece quando o Anthony Davis tá no garrafão? É louco. É isso que acontece. Então, É isso. a jogada nem começou assim, começou com o Anthony Davis no Jokic, mas já dá certo. Outra que o Anthony Davis erra. Ele é o último? E aí é sempre o último a chegar. O Jokic chega antes dele, dessa vez nem precisou, porque de novo ninguém parou a bola. E o Jeff Green só foi pra frente e deu a cravada. É que o Anthony Davis e o Hachimura estavam preocupados com o Jokic correndo. E aí você dá um caminho só pra enterrada. Não faz nenhum sentido. E essa nem é um contra-ataque. Era pra ser, mas o Jokic passa pra trás, então ele atrasa. Mas o Lakers... Esqueceu do Jokic. Ninguém percebeu. Não é fascinante? Você esquecer que o grande candidato a MVP, o cara mais dominante dos playoffs, existe. É que o Hachimura tá nele. Ele aponta pra alguém, aponta pro Jamal Murray e fala, tô no Jokic. Mas quando o Anthony Davis não vai pegar o Jokic, o Jamal Murray, o próprio Hachimura sai e fala, então, eu pego ele então. Mas quem ficou no Jokic? Ninguém. O Hachimura ficou bravíssimo. Você acelera um pouco o jogo, o Lakers... Você atrapalha. A defesa espetacular do Lakers falha. E isso é o Jokic recebe... De novo, isso não é um ponto de contra-ataque. Mas assim que eles chegam no ataque, o Jokic tem espaço, já ataca. O Anthony Davis está se movimentando, né? Porque é um ataque pelo menos em transição. E olha o placar do jogo. Baixíssimo, mas é assim que o Nuggets pontua. Toda vez que eles aceleram, eles ficam no jogo. Foi o que salvou a pele deles. E dá pra ver que esse mano a mano aí do Jokic com o Anthony Davis, o Jokic dá um jeito. Dá um jeito, de alguma forma, dá mais em velocidade. Aí é o Austin Reeves errando bola de 3, Jokic pega o rebote, de novo Vanderbilt tentando rebote ofensivo, Jamal Murray que contestou o arremesso, disparou lá na frente e ninguém acompanhou. Outra que o Anthony Davis cai. Aí tá no chão, ó. No chão, vantagem numérica, o Jokic solta a bola pro Bruce Brown, que solta a bola pro Caldwell Pope, bola de 3. E a defesa do Lakers tão ajustadinha na meia quadra, depois que percebeu que o Anthony Davis marcar o Jokic não ia dar tudo isso, mas paga no contra-ataque. Bandeja errada. Olha o Hachimura voando pro rebote ofensivo, enquanto o Dennis Schroeder tá no chão. E aí o resultado é o Hachimura e o Dennis Schroeder estão pra trás. E o D'Angelo Russell tá partindo do lugar mais longe possível, que é da zona morta. Então são 3 jogadores do Lakers mal posicionados para esse contra-ataque. O que o Jokic faz? Corre. E ele acha o Aaron Gordon enterrada, e foi assim que o Nuggets voltou para a partida no segundo quarto e depois de novo no terceiro, quando o Lakers de novo voltou a abrir. E de novo são 2 jogadores do Lakers tentando o rebote ofensivo. Você vê o Anthony Davis e o Vanderbilt vem lá da zona morta, voa, não pega e pronto. Agora tem 2 caras atrás do Jokic. E o mais legal, o Jokic nunca é ultrapassado por eles. Não. Ele é lento, mas ele é rápido. E aqui tá o Lakers. Como o Lakers conseguiu construir essa vantagem, Hachimura. Quando o Hachimura entrou no jogo, o jogo estava empatado no primeiro quarto, deslanchou a favor do Lakers. O primeiro tempo dele foi muito bom ofensivamente. Infiltração do LeBron que deu bola de 3. Depois uma infiltração do LeBron que não deu certo, né? O LeBron desistiu da infiltração aqui, abriu pro Hachimura. Ele foi no mano a mano e demorou uma eternidade para errar um arremesso nesse jogo. E aí, claro, os contra-ataques do Lakers.
O LeBron acha o Hachimura, ele sempre vai para a mão esquerda dele, como bem apontou o Jeff Van Gundy na transmissão de ontem. E aqui, o LeBron estava sempre buscando os corta-luzes, né, do Hachimura, e ele pede o corta-luz, o Hachimura finge que vai e corta nas costas do Jokic para a ponte aérea. Aí o Jokic não tem como ser veloz. É. Aí é ponto fraco. E aqui, claro, o que deu certo no jogo 1, que o Lakers não fez tanto, mas quando fez, olha o resultado. Chama o Michael Porter tenta se antecipar ao lado, vai pro lado errado, o LeBron só passa por ele e dessa vez acertou a bandeja. E aí o LeBron atacando de novo o garrafão, atacando o Jokic, como a gente disse, recuando. Tá dando espaço pro arremesso, né? Não é o comum pro Jokic, né? Não, e ajudou no Anthony Davis, que ele teve espaço para receber a bola, mas não aproveitou. Mas deu espaço pro LeBron dar essas passadas. Quando ele tirou proveito disso, conseguiu algumas cestas importantes. E aqui a gente está já no começo do segundo tempo, ó, o Aaron Gordon não querendo trocar de marcação para ele não ficar, pro Jamal Murray não ficar no LeBron. Abriu espaço pro Austin Reeves. Adorei que o Aaron Gordon fez foi apontar. Eu não vou sair do LeBron. Não, vocês se viram. você vai lá. O poder do apontamento. E claro, o Lakers também teve os seus 20 e poucos pontos de contra-ataque. Tá aí o LeBron na sua melhor forma, um dos roubos do LeBron. Eu achei que o LeBron saiu muito bem em desviar essas bolas, né? Braços muito ativos, essas dobras de marcação muitas vezes não geram nada, mas o LeBron conseguiu sempre dar um toquinho na bola. E aí foi como o Lakers abriu 10 pontos de vantagem, mas aí começou a reação. Olha o Jokic só esperando a dobra. Hachimura marcando ele. Ele nem quer atacar, o Anthony Davis tá no garrafão. Anthony Davis na cobertura, mas assim que o Schroeder vai, ele passa pro Caldwell Pope. Mas é que eu não entendo. Não precisa dobrar se o Jokic não tá tentando nem ir pra cesta? Eu acho que não. Eu acho que é muito exagerado. Aqui o Jokic pega um rebote ofensivo, logo ele acha o Bruce Brown. Foi logo depois da bola do Caldwell Pope. De repente a vantagem de 10 está em 4. E aí um arremesso errado do D'Angelo Russell. Vira contra-ataque. E aí ponto pro Bruce Brown. A vantagem em 1 minuto e 30. Caiu de 10 para 2. E aí o Jamal Murray começou o joguinho dele com o Jokic de dupla. E aí ele acertou uma bola de meia distância para esquentar de novo. E o jogo estava empatado. O Michael Maloney falou que o Jamal Murray só precisa ver a bola entrando uma vez. Se ele vê a bola entrando, aí ele liga outra vez. E aí começou o que o LeBron disse, né? Começo do quarto período, ó a bola de 3 do Michael Porter com o Vanderbilt na cara dele, ele caindo no chão. Mas... É só muito difícil, mas é um arremesso que a gente já viu acertar várias vezes. E aí vem o Jamal Murray, marcado pelo Lonnie Walker, que luta no garrafão, marca muito bem o Jamal Murray. Ele se recupera vindo por trás. É o que eles chamam de double clutch, quando você pula e aí você chega no ápice do seu pulo e não pode soltar a bola ainda. Você tem que esperar tá caindo pra arremessar. E aqui o Schroeder passa um pouquinho por baixo. Ele que infernizou o Jamal Murray o jogo inteiro. Mas ó, o tempinho dele se recuperar a bola de 3, aí o Jamal Murray esquentou. O Nuggets assumiu a liderança. E no momento que o Jokic estava no banco até. E aí o Jamal Murray não parou mais. Ele consegue a troca de marcação com o Anthony Davis. O Anthony Davis dá um passinho a menos do que deveria para frente. É espaço demais para o Jamal Murray. Ele acerta essa bola de 3. E o jogo começou a se perder. É uma coisa que o Nuggets aprendeu, né? Se você sente o Jokic, o Jamal Murray tem que estar em quadra. Quando os dois estavam no banco, eles perderam de 9-0, né? E aí bola de 3 do Bruce Brown. De novo um contra-ataque, né? Porque o Jamal Murray consegue interceptar esse passe para o LeBron. Vira contra-ataque, vantagem numérica. E o Jokic só vai... Trotando, olhando. Quem ficou ali foi o Bruce Brown e parecia que o Nuggets nunca mais ia errar um arremesso nesse jogo. Agora é o Hachimura marcando o Jamal Murray. A gente tá vendo o LeBron tá marcando o Jokic e aí tem a troca de marcação, deixa o Hachimura marcando o Jokic e aí essa bola de 3 na cara do LeBron. Muito mais agressivo o Lakers, saindo mais, não quer que o Jamal Murray arremesse, ele vai mais de longe e acerta. Inacreditável o que esse cara fez no quarto período, mais uma vez. Ele é só muito decisivo. E aí o handoff que deu tão certo no jogo, dessa vez para o Michael Porter Jr. E a vantagem, de repente, está em 12 a favor do Denver Nuggets. E eles vão fazer de novo aquela jogada que é muito difícil de marcar, que é um bloqueio nas costas do marcador do Aaron Gordon. O Aaron Gordon corta para o garrafão e o Jamal Murray imediatamente corta em direção à linha dos 3.
Se não tem uma comunicação boa, Hachimura, Anthony Davis, Eles batem cabeça e saem 2 jogadores livres. os dois ficam livres. O Aaron Gordon no garrafão, o Jamal Murray na linha dos 3. O Lakers consegue perceber a troca, mas é só muito espaço, porque o Jamal Murray tá pegando fogo. E é de novo um arremesso na cara do LeBron. É. E aí o Lakers ainda com bolas milagrosas, uma bola de 3 do Anthony Davis nada a ver que entrou, uma bola do Austin Reeves de 3 usando a tabela. Isso, deu tabelada, foi hilário, é. Não foi nenhuma mudança tática. O Lakers acertou umas bolas também improváveis, cortou a diferença, e aí o Jamal Murray teve esse passe que o LeBron interceptou. Era pra cortar a diferença pra 4, faltando 30 segundos e nada. Por isso que ele não conseguiu usar a tabela, né? O reverse aí, né? Essa bandeja do lado inverso. Em geral, se usa a tabela, parece que faltou mão só. E olha o tempo, né? Se a bola entra, o Lakers ainda teria tempo de defender, não teria que fazer falta. Teria uma posse pra defender e uma posse pra pontuar. Garantindo o rebote era pedir tempo e ter o arremesso final pro empate ou a vitória. Não deu certo, mas não foi a primeira. Essas são as outras que a gente citou. Olha essa bandeja que o LeBron errou. Não, essa é só difícil, né? Parece que morreu ali. Morreu, a bola morreu na mão dele. E claro, a jogada simbólica, toco do Anthony Davis, o Schroeder salva a bola, contra-ataque, para levar a diferença para 10. E o que é isso? Ele começa o movimento do windmill dele, é tão bonito, e Deus. Então é isso, pessoal. Esse foi o jogo esquisito entre Nuggets e Lakers, 2-0. Falaremos um pouco mais dessa partida e vamos também responder seus comentários. Hoje, às 6 da tarde, lá no canal do NBA Brasil, a gente sempre começa o pré-jogo falando do jogo do dia anterior e depois, claro, a gente faz toda a preparação. Hoje, para o jogo 2 da outra série, Boston Celtics e Miami Heat, o Celtics precisando vencer em casa para não ir para Miami com 0-2, que aí seria desastroso. Isso, então a gente se vê daqui a pouquinho às 6 horas lá no canal do NBA Brasil aqui no YouTube. Apareçam, Família Bola Presa em peso. Tá sendo muito divertido ler os comentários de vocês, o carinho, o apoio, o que vocês comeram. É muito legal estar no meio de uma conversa com o Bulgarelli num link internacional e alguém lá e avisar que comeu feijão, couve. É muito legal porque a gente se sente em casa, a gente sente que a gente está com vocês que acompanham a gente há tanto tempo. Então, muito obrigado por essa audiência. Até daqui a pouquinho às 6 da tarde. Tchau. Tchau, tchau!